everything will be alright. O Santos! Isso aí, galera! Fala, galera, estamos chegando aqui com mais um episódio do podcast Vai Falar Por Mim. Seja bem-vindo a este podcast que exala o quê? Santidade. É o mais famoso do pré-discipulado 2025. Quero me apresentar. Eu sou a Marcela Silva Prazer, lá de Prazer. São Miguel da... Prazer. Estou vivendo este ano de pré-discipulado aqui com muita alegria. É uma experiência muito boa, de uma vida muito entregue a Deus. E vou deixar os meus irmãos se apresentarem aqui para a gente iniciar essa conversa de hoje. Oi, eu sou a Núbia. Agora eu tenho 20 anos! Uhul! Da última vez que eu me apresentei, eu tinha 19. Bom, já me apresentei da última vez que eu apareci aqui, mas meu nome é Núbia, eu tenho 20 anos, sou de Cachoeira Paulista e tô aqui morando em Lavrinhas, no pré-discipulado. Uhul! Oi, galera! Eu sou a Yasmin, eu tenho 21 anos, sou natural de Amontada, interior do Ceará. E junto com as minhas irmãs, estou aqui no pré-discipulado. Boa noite, galera. Eu tô aqui no meio desses jovens eufóricos, gritando na minha cabeça, fazendo Que festa. isso, diácono? Mas faz parte, né? Faz parte. Então, eu sou o Diácono Ângelo, da comunidade Canção Nova também. Tenho 10 anos que estou vou completar 10 anos aqui na comunidade Canção Nova. E estou com eles aqui para fazer uma bela partilha com vocês nesta noite. Diácono. O senhor é diácono, ou Isso. seja... Diácono transitório. Né? Ah, então vai ter ordenação por aí. Temos ordenação, sim, marcada no dia Tantantã! 7 de dezembro. Que isso, que talvez, legal. talvez não. Mestre, por favor. Mas que legal. A gente pode perceber que uma das coisas que eles... Como é que fala? Tem em comum é que o diácono ele tá caminhando para ser padre e a Yasmin tá caminhando para ser missionária, né? Ó, Isso mesmo. só para lembrar que o tema de hoje, vocês já leram aí, Ah, sim. é o Santos ou Nada. Ou santos ou nada. Então, assim, como vocês já estão andando, estão transitando, né, por essa fase, então vocês já saíram do ou nada, agora vocês estão já tentando no ou santos. Justo? Justo. Então, e quando o Padre Jonas ele disse essa frase, né, ou santos ou nada, era num contexto de muito, muito sofrimento para a comunidade, né? O Padre Jonas ele estava meio que já bravo, né? Ele queria revolucionar as coisas na comunidade, né? Ele até escreveu depois as retomadas, porque ele queria retomar as regras de vida na comunidade. Então, para ele era um brado de ou santos ou nada na comunidade. E vocês agora, estando na comunidade, já buscam a santidade. Eu queria, assim, perguntar para vocês como que foi isso? Como que foi esse desejo de começar a querer ser santo, né? Porque acho que tem... Yasmin. A história comigo começou com o meu encontro pessoal com Jesus. Então, graças a Deus, a minha família é católica. Sempre fui criada, né, na igreja, participando. Então, a minha mãe e o meu pai, eles se esforçavam por manter a mim e os meus irmãos na igreja. Só que com 15 anos, ali eu costumo falar que eu tive o meu apagão da fé. Então, ali eu comecei os meus questionamentos, né? De onde eu vim, para onde eu vou. E eu comecei a frequentar o grupo de oração da Renovação Carismática na minha paróquia. Então, eu tive um encontro pessoal com Jesus. E a cada grupo de oração que eu ia, que eu começava a participar, aquele desejo de estar mais perto de Deus, de servir mais a Deus, ele ia aumentando no meu coração. Então, a partir dali, eu fui sendo orientada pelo meu pároco, pelo meu coordenador do grupo de oração, em relação aos passos que eu deveria dar. Então, ali eu comecei também a receber uma catequese mais sólida, que é a base da nossa fé. Então, eu comecei a entender a necessidade de ir à Santa Missa, principalmente aos domingos, de rezar o terço. E algo que é muito caro e muito especial para mim é a adoração a Jesus Eucarístico. Então, a partir dali, eu fui vivendo essa transformação interior, que estou no processo, né? Eu já tive meu encontro pessoal com Jesus, então ali foi o marco inicial. E hoje, eu luto a cada dia para continuar nesse processo da busca pela santidade. E o incrível é que a santidade é um dom de Deus.
Então, ele concede a nós à medida que nós abrimos o nosso coração. Então, comigo foi assim, eu fui dando os passos. Eu fui indo à Santa Missa, rezando o terço, e ali eu fui vendo aquilo que me precisava mudar. Aquilo que eu fazia que não estava de acordo com a vontade de Deus. Às vezes é uma amizade, às vezes é um comportamento em casa. Então, eu lembro muito precisamente que eu comecei no grupo de oração e também comecei o curso de consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís Grignon de Montfort. E eu fui tendo clareza de alguns comportamentos que eu tinha que não diziam da minha fé. Então, eu não ajudava minha mãe em casa, eu não tinha tanta paciência com as pessoas, com a minha família. E eu fui Dá tendo nem pra imaginar clareza. a Yasmin sem paciência com os outros. Então, Esse né? temperamento todo. Essa Muito colérica. docilidade. E ali eu fui tendo clareza, eu fui caminhando, eu fui rezando, fui buscando essa intimidade com Deus, velando que precisava mudar. Velando que precisava mudar. E ele foi, em seguida, me dando a graça. Então, a cada vez que eu ia dando os passos, o Senhor ia aumentando no meu coração esse desejo pela santidade, que é o desejo de estar mais perto de Deus, né? Então, desejar ser santo é desejar estar perto de Deus, desejar fazer a vontade de Deus, né? Amém. Que coisa linda, né? Também gostaria de dizer, pegando o que ela disse aqui, o meu encontro pessoal com o Senhor mudou os rumos da minha vida. Porque foi a partir da minha experiência no grupo de oração, na RCC, que eu fiz essa experiência que nós falamos de o toque de Deus. E a partir dali, gente, eu me recordo assim, no sentido de começar a caminhar. Não lembro quando eu não quis lutar pela santidade. Sempre eu quis. Então, eu fui entrar na Canção Nova, aí por volta do ano de 2016, que eu vim morar aqui, como vocês estão morando. Mas antes de entrar na Canção Nova, eu já procurava viver uma vida coerente, de transformação, de mudança, deixando-se pelo Espírito Santo. Aí Yasmin trouxe um ponto que é muito interessante, somente para as pessoas que estão assistindo o nosso vídeo. Sem a oração, é impossível você passar por essa fase do nada para o santos, o desejo de ser santo. Sem oração, você fica patinando. Hora ou outra você quer voltar para o nada. E parece que por uma grita assim você olha, rapaz, a vida no mundo está tão boa. Não, é porque você não se converte. Se você se converte, você fala assim, o mundo está tão estranho, eu prefiro estar com o Senhor. Oração, a gente vai sendo transformado naquilo que é o homem perfeito. Quem é o homem perfeito? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então nós queremos ser perfeito ou santos Ou ou nada. nada. O nada fica de lado. E nesse... a gente entende que esse encontro pessoal com Jesus é uma coisa, né? A gente se encontra com Jesus e a gente se converte. Mas agora esse buscar a santidade é esforço nosso, né? É como... Perseverança, né? É como o diácono disse, né? É a hora. A gente começa a orar com os nossos próprios pés, tentando nos aproximar de Jesus, que subia ao monte para rezar ao Pai, né? Interessante, né, que a Yasmin falou assim, né? Ela buscou a catequese, né, para aprofundar. O diácono já foi ali a vida de oração, né? A minha experiência já foi um pouco diferente, né, nesse start assim, de querer ser santo, porque me converti, beleza, comecei a estar no grupo de oração, aquela vida carismática boa, né, que nós temos, graças a Deus, agitada, mas eu olhava muito para as pessoas, né? Então eu precisei ter essa meio que uma decepção para depois olhar para a coisa certa, né, que é Jesus Cristo, assim. Então a partir disso, quando eu fixei o meu olhar em Cristo, aí eu posso dizer que eu comecei de fato a dar passos concretos, a entender o que era uma vida de santidade e não estar ali pelas pessoas, né? Estar primeiro por Ele, porque foi Ele que fez tudo assim na minha vida. Nossa, que forte. E é com isso que a gente entende por que no mundo do jeito que o mundo está hoje, a igreja vai e canoniza 2 jovens, né? Torna 2 jovens santos, declara 2 jovens santos. Mesmo com todo o contexto de guerra, com todos os contextos que a gente vê hoje no mundo, né? Como o diácono falou, quando a gente olha para fora e vê o mundo, mas a igreja, ela nos convida a olhar para a verdade, né? Eu acho isso muito bonito. Vocês conseguiram assistir a canonização? Muito pouco.
Só acompanhei os bastidores. Foi de assim. madrugada, Foi né? de madrugada, Tava todo então. mundo ali, todo mundo não, mas tinha um grupinho ali na sala, todo mundo Um grupo de igual um 6. zumbi ali, Tinha de retiro cobertinho no final de sofá. semana. Era final de semana de retiro também. Ah, Mas sim. os bastidores foram muito bons. Mas foi muito bom. E foi muito bonito, né? De ver essa Algo palpável, né? É. Essa entidade, assim, que continua viva na igreja, né? Então, eu acho muito interessante, porque para cada tempo, Deus suscita os santos que vão evangelizar aquela geração, né? Então, eu lembro de uma frase que algum santo falou, eu não lembro o nome dele, mas que fala, né, que o normal é ser santo. Não ser santo é o anormal, porque foi para isso que Deus nos criou. Então, quando a gente olha para a realidade, infelizmente, que nós estamos vivendo hoje, onde a juventude procura saciar a sede do seu coração com coisas que passam, olhar para a igreja e ver que essa santidade lá de trás, que tornou São Francisco santo de altar, Santa Teresinha, hoje torna um santo de 15 anos. Um jovem de 15 anos que, olhando para a igreja, viu aquilo que era necessário para preencher o seu coração. Então, isso inflama, né, diácono, o nosso coração de desejo também. Inflama muito, porque uma vez que a gente vive nessa fase em que nós podemos perceber o seguinte, em pleno século XX, XXI, a gente olha, como a Núbia trouxe, o contexto de guerra, vários acontecimentos, um mundo pós-pandemia. Ninguém tinha experimentado uma pandemia como a gente experimentou, digo, as pessoas da nossa geração. E perceber o Papa ali canonizando 2 santos, jovens. Minha gente, veja só, o Espírito Santo, ele não pairou sobre a igreja e depois ele foi descansar. O Espírito Santo, ele desde Pentecostes, aliás, desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele sempre caminhou com o povo, sempre caminhou com o povo de Deus. Vou pegar um exemplo do Antigo Testamento. O povo estava caminhando, fugindo de Faraó. Existia uma nuvem que ela estava ora na frente e ora atrás. Que nuvem era essa que iluminava como um fogo? É o Espírito de Deus. No Novo Testamento, o Filho de Deus começa a missão, a partir do Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, capítulo 5, ele está impregnado de quê? O Espírito do Santo, o Espírito do Pai repousa sobre mim e me enviou. Pronto. Os discípulos estavam reunidos com medo em Jerusalém por causa da perseguição. O que desce sobre eles? O Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo desceu sobre a igreja primitiva, aqueles homens se transformaram e saíram. Eram mártires. Quantos foram mártires porque deram a vida a nosso Senhor, mas impregnados do Espírito Santo? Esse mesmo Espírito, ele cai no coração de um jovem, de uma jovem, como vocês que deixaram a casa de vocês e vieram para morar aqui, e a pessoa fica possuída das coisas de Deus e quer dar a vida. Só que a resposta, ela é pessoal. Porque você pode dar a resposta como você pode negar. O Espírito te empurra, te impressiona, te leva. Agora você pode se acovardar e voltar. Tem uma carta muito bonita, que se chama Carta a Plínio. É a carta de como se fosse um soldado escrevendo para o seu capitão e dizendo para ele sobre alguns cristãos que ele havia como que castigado porque traziam o nome de cristãos. Nossa. Mas ele dizia assim, existem outros que negaram, mesmo algum dia tendo dito que eles faziam parte desse grupo. Ou seja, faziam parte desse grupo, porém negou. Não queria falar mais que era cristão. Agora, meus irmãos, desde sempre, aqueles que tiveram a coragem de professar esse nome, continua subindo aos altares e continua sendo acrescentado na ladainha de todos os santos. Nossa. Forte, né? Eu queria que o diácono falasse, mas a Yasmin também, assim, da própria experiência deles. Porque, assim, esse podcast a gente não sabe a quem vai alcançar, a qual é a faixa etária, se é jovem, se é um senhor de 45 anos, se é uma senhora de 60 anos. Mas vai que essa pessoa se converteu agora, né? E, assim, o que você falaria, diácono, para essa pessoa, assim, passos concretos, assim, dicas concretas de pessoas para dar esse passo a passo, assim, para buscar a santidade, para um dia, né, alcançar a pátria celeste, né? A gente sabe que é meu desejo, né, de ser santo e de muitos também. Mas agora esses que estão chegando agora na igreja, que estão criando essa consciência.
que você diria para eles? Olha, eu diria o que está escrito na carta de São João. Se eu não me engano, é na primeira carta. São João vai dizer uma frase que ela resume todo o Novo Testamento. Deus é amor. Isso diz tudo para a vida de uma pessoa. Se você entende que Deus é amor, você sabe que não tem outro significado por amor. E nos últimos tempos, depois de ter falado de todos os modos, Deus nos falou através do seu Filho Jesus. Como? Se encarnando. Ou seja, lembra do Natal? Aquela criança frágil que nasceu, não tinha uma hospedaria, não tinha um coração que a acolhesse, nasceu numa manjedoura. Cresceu, disse para nós que bem-aventurados os mansos, os puros, porque verão a Deus. O que a humanidade fez? Vendo que ele era todo amor, não o compreenderam, pregaram ele numa cruz. Ele foi e disse: Pai, perdoa-lhes, não sabe o que faz. Talvez o seu passado, ele tenha tudo para te condenar, para você pensar que você é a pior pessoa que existe. Mas eu digo para você, se Deus é amor, você é a pessoa mais amada que existe. Não fuja do amor, aproxime do amor. Quer ter sentido? Aproxime de Deus, porque Deus é amor. No entanto, Ele é o único que te ama e Ele é o único que não vai morrer. Porque pensem comigo, se Deus é amor, o amor pode morrer? Não. Não pode morrer. Então eu estou unido a Deus, eu não vou morrer. Viverei para sempre, porque Deus é amor. Nossa. Então, quem ama a Deus e sente-se amado por Deus, ela pode dizer: eu não morrerei. Como eu posso dizer para uma pessoa: tu não morrerás. Porque Deus é amor, Deus está contigo. Por isso que Santa Teresinha, no final da vida, disse: eu não morro, eu entro na vida. Eu entro na... Perfeito, muito bem. Pronto. Isso mesmo. Então, nós encerramos esse podcast dizendo as últimas palavras do Papa, pelo menos as últimas palavras que eu escutei do Papa, porque eu não assisti até o final. Qual na Papa? canonização. Leão. Ah, tá. 14. Na canonização desse último. Domingo? Foi domingo? Foi domingo. Nesse Dia último 7. domingo. Ele dizia, na verdade, para os governantes dos países, mas hoje eu digo para você, meu querido amigo que nos assiste. Escute a voz da sua consciência. Deus, ele habita lá também. Deus, ele habita na sua consciência e ele fala como... Ouça a voz da consciência. É o Papa quem te diz hoje. É o pontífice da nossa igreja, é o nosso representante de Deus na Terra aqui, né, conosco. Escute a voz da sua consciência e se aproxime do amor. Deus, ele te quer santo, ele te fez para ser santo. O normal é ser santo. O anormal é não ser santo. Fico com Deus, um abraço. Gente, obrigada. Muito obrigada De mesmo. nada. Foi um presente. Foi um dia bem cansativo, mas estamos aqui. Uhul! Estamos. Gente, a santidade é possível. Sim. A santidade é possível. Amém. Ele nos Amém. provou isso nesse último domingo. E vamos finalizar, né? Já que estamos com o diácono aqui, daqui uns dias, nosso sacerdote, Amém. futuro mestre. Ô, glória. Diácono, pode nos dar a bênção? Claro, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Bosco, padroeiro dos jovens, também de Carlos Acutis, de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau. Deus Curte, compartilha, abençoe. comenta. Deus abençoe. Até mais. Até mais. Uai.